Hey guys, tudo bem com vocês? Meu nome é André Barbeiro, eu sou aluno de jornalismo e percebi que tem muito se falado sobre direita e esquerda nas redes sociais nos últimos tempos, mas poucos sabem o que são esses extremos. Então, eu decidi que já é hora da gente falar sobre eles. Hoje vamos conversar sobre capitalismo. Semana retrasada saiu um vídeo explicando o basicão e de forma bem simples o que é. Então, se você ainda não assistiu, vai lá ver. Estudante de jornalismo na USCS, JVR Marlieri, ou também conhecido como João Marlieri, é um dos nossos convidados. Além de Fabão, graduado em Geografia e mestre em Geografia Humana pela USP. Fabão, você que é mestre, pode nos dar uma introdução ao tema? Já que tem muita gente aqui que provavelmente não assistiu o vídeo, né? E eu estou de olho em você. Professor, dá uma resumida, explica em um tweet o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema socioeconômico e político de organização da vida, tal qual era o feudalismo, outros sistemas de organização social. E a característica principal dele é a superexploração do trabalho e a busca incessante pelo lucro e pela acumulação. Professor, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre uma visão de esquerda, né? Eu vejo que muitos dos meus amigos de esquerda dizem que o capitalismo ele é um sistema de exploração, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Eu gostaria de comentar, mas antes eu vou fazer uma ressalva, se você me permite. Eu acredito que uma boa análise do capitalismo, ela não passa necessariamente pelos espectros políticos de esquerda e direita. É claro que a neutralidade total, ela é impossível, né? Agora, todo pesquisador, quando ele vai analisar o objeto que é o capitalismo, independente do seu posicionamento, ele vai constatar algumas coisas se utilizar um método científico. Então, eu acredito que esquerda e direita tem a ver muito mais como intervir na realidade que ele coloca. Já a análise do capitalismo, os seus elementos, o que ele tem ou deixa de ter, etc., isso parte de uma metodologia científica de constatar como ele funciona. Claro que vão haver discordâncias, linhas diferentes, mas essa constatação ela não se dá exatamente nesse plano ideológico de como atuar no mundo da política. Então, quando a gente diz que ele é baseado na superexploração do trabalho, isso é um fato inexorável. Ser de esquerda provavelmente vai te colocar no campo político de ser contra esse fato. Não, acho errado a superexploração do trabalho, vou tentar acabar com isso. Ser de direita te colocará num patamar de tentar justificar, né, essa superexploração. Então, é justo, a vida é assim, né? Ele está consentindo, está vendendo sua força de trabalho, é uma relação entre iguais, trocando livremente no mercado, enfim, tem a questão do mérito, né, também bastante, ele tem mérito, ele não tem. Então, tudo isso são justificativas para tentar enquadrar de uma maneira política um fato. A superexploração, a exploração do trabalho, ela, a meu ver, um fato inexorável do capitalismo. Você pode tentar justificá-la por meio de ideias de mérito, etc., ou combatê-la, dizendo que isso é injusto, que a gente tem que atacar essa estrutura. Mas a superexploração do trabalho, para mim, é a ideia de que a nossa sociedade é a sociedade do trabalho. O capitalismo é o mundo do trabalho. Não tem nem a ver só com as condições de existência. A gente não busca isso só para sobreviver, a gente busca isso por uma lógica social, que é a lógica da superexploração do trabalho. Acho que é interessante também a gente trazer um pouco da história, né, do capitalismo. Então, uma das minhas perguntas aqui é quais as principais diferenças do capitalismo do século XX para o capitalismo do século XXI. Mas eu gostaria de trazer talvez um pouco mais para trás ainda, né? Eu queria que você mostrasse para a gente, antes de responder essa pergunta, da onde que ele surge, né? Em que momento histórico que ele surge? Excelente pergunta, cara. Eu sempre recomendo às pessoas que querem entender a realidade do capitalismo hoje de buscarem a história, né? Sempre que fica, principalmente em grupos de WhatsApp que eu frequento, que tem muita discussão de esquerda, direita, isso, aquilo, eu falo, mano, ignora isso, vai buscar história. Né? Recomendo cursos de história online na internet. Não precisa ser nada muito aprofundado. Se você souber o que foi o feudalismo, né, e quais eram os elementos que ele tinha, como que esses elementos se transformam, você entende uma boa parte do funcionamento do capitalismo. Então, resumidamente, feudalismo era uma sociedade dividida em classes sociais, como a nossa, só que eram classes diferentes. Né?
E no feudalismo, uma analogia que eu gosto bastante de fazer, apesar dos dragões, né, a série Game of Thrones, ela retrata muito bem como era a mentalidade medieval, né? Ela é bastante baseada na história medieval. Então, pensa nos guerreiros lá do Game of Thrones. A lógica de vida da nobreza, né, que é uma das classes sociais que pertencem ao feudalismo, é a lógica da glória. Os caras lá não lutam por dinheiro, lutam por glória, lutam por renome, reputação, né? Então, veja, é uma sociedade com outros valores, né? A classe dominante era a classe que tinha o monopólio da violência, não necessariamente era mais rica também, mas a questão não era só um monopólio econômico. A ideologia era uma ideologia religiosa. A segunda classe social do feudalismo é o clero, né? Que, veja, muita gente no feudalismo não era movida pela ideia de dinheiro, mas sim pela ideia de salvação, né? Enfim, uma outra lógica, né? E a classe que está na base dessa pirâmide é o campesinato, os camponeses, que plantam tudo que se come, costuram tudo que se veste, forjam todas as armas, todas as armaduras, assentam todos os tijolos dos castelos, enfim. Então veja, por que eu fiz essa descrição do feudalismo? Para mostrar que a sociedade já foi desigual, que ela já foi dividida em classes sociais, que tem coisas que são anteriores ao capitalismo. Já existia dinheiro, né? Já existiam algumas trocas, embora não predominantes, se a gente pensar a nível de Europa, né? E todo esse sistema vai sofrer uma transformação no que a gente chama historicamente de a fase heróica, a fase revolucionária de uma classe social que era a burguesia. Né? A questão é que algumas pessoas que vivem em condições históricas diferentes, né, que, por exemplo, moram em cidades, que nesse período são minoritárias, o feudalismo é um mundo rural, e que nessas cidades, por disporem de condições de liberdade, de mobilidade diferentes, vão ter outras possibilidades. Ou gente que vem de fora, né, judeus que tinham enriquecido com o comércio do Oriente que vem para a Europa, né, vão ser um tipo específico, né, de pessoa. E gente que conseguiu conquistar a liberdade por meio de algo muito excepcional, como, por exemplo, uma fuga que deu certo. Era muito difícil você fugir de gente a cavalo, com cachorro de caça e você ali sem nada. Mas se você fugisse para uma cidade, eventualmente, se a sua fuga durasse um ano e um dia, né, você era liberto. E essas pessoas têm condições diferentes, né, de alcançar enriquecimento, etc. Aí você fala, então eles são a burguesia. Não também. Eles são os que vão movimentar o comércio e formar um ambiente favorável, esse ambiente dos negócios que vai aos poucos crescendo dentro do feudalismo por várias mudanças históricas que eu não vou entrar aqui no mérito. E esse mundo comercial, aos poucos, vai erodindo esse mundo rural do feudalismo. Na verdade, é uma transição muito mais sutil, né? Parte da nobreza que se transforma numa aristocracia decaída, de fato, vai desaparecer. Mas uma parte da nobreza vai fazer uma transferência para o poder econômico, que vai se transformar na burguesia. Então, esse é um movimento mais importante. E essa classe composta de profissionais liberais, de gente urbana, etc., vai aos poucos tomando poder e concentrando em si não só o poder econômico, como o poder político. E isso é feito por um processo no qual eles derrubam a nobreza aos poucos, né? Esse negócio que a Revolução Francesa é um marco, ela é um marco, mas esses processos duram bastante tempo. E a burguesia percebe que ao apoiar o rei financeiramente, tornando-o mais poderoso, ela vai minar o poder dessa classe burguesa, dessa classe nobre, desculpe, que detém o político, que, enfim, detém o monopólio dos exércitos, etc., e vai conseguir criar, ajudar na transição para aquilo que a gente chama de Estado Nacional Moderno. O que é o Estado Nacional Moderno? É quando essa pulverização do feudalismo, vários feudos, seus vários poderes políticos espalhados, vão aos poucos se concentrando na figura do rei, que vai formar bem vagarosamente uma noção que é muito importante para o capitalismo, é o Estado Nacional Moderno. A transição do feudalismo para o capitalismo é justamente a transição onde a nobreza está caindo, esse poder pulverizado do feudalismo está desaparecendo, e surge a figura do Estado Nacional Moderno, que começa, se a gente pensar em história, né, com os reis absolutistas. Ali a gente já está falando de ainda temos nobreza, veja, no comércio absolutista ainda temos nobreza, o rei é um nobre, o rei é da nobreza. Ainda temos o clero, muito importante, mas essa centralização política na figura dos reis, né, absolutistas, um Estado nacional centralizado moderno, já é uma maneira de a gente chegar à ascensão da burguesia ao poder, porque é a classe rica, essa burguesia que tem esse nome porque morava nos burgos, ou seja, nas cidades, né, que detém poder econômico, mas não tanto político, apoia a figura do rei para, por meio dele, exercer seu poder político.
e a nobreza vai aos poucos sendo erodida. E aí o que eles começam? Eles começam um processo de investir nesse Estado que está surgindo, para que por meio desse Estado eles consigam lucro, né? E consigam com mais dinheiro ter mais poder político. Então veja, quando a gente está falando, por exemplo, de 1500, a gente já está falando de uma lógica capitalista. Então a lógica capitalista nasce junto com o Estado Nacional moderno. Então eu vejo muita confusão às vezes na internet de pessoas acharem que não, o capitalismo é uma coisa, o Estado é outra, né? E que inclusive o Estado seria uma deformação, ele atrapalha o capitalismo a andar, né? E na verdade não, na verdade eles nascem juntos, né? É por meio do nascimento do que a gente hoje chama de país, né, que o capitalismo surge, com o rei, né, com o apoio econômico da burguesia, ele vai aos poucos unificando o país e destruindo. A destruição dessa lógica do antigo regime, essa lógica feudal, ela se dá justamente com a imposição do poder desses reis do Luís XIV na França, é um ótimo exemplo, né? Nessa época da expansão, por exemplo, de Portugal, 1500, a gente já está falando de uma transição da Idade Média onde a lógica é muito mais econômica. Portugal chega aqui para quê? Explorar matéria-prima, né? Primeiro para o Brasil, depois o trabalho de pessoas escravizadas na cana, as monoculturas, nas várias monoculturas que a gente teve, e a ideia era fazer comércio, pegar produto barato aqui e vender lá. Veja, ainda tem rei, ainda tem nobreza, está muito longe da Revolução Francesa, mas a lógica do capitalismo já está posta. O mercantilismo já é uma fase do capitalismo onde a lógica do lucro, da acumulação e de um Estado guiando essa economia já está posta. Nasceram juntos e estão caminhando juntos. E esse processo vai aos poucos se transformando, né? Com o mercantilismo avançando, a gente tem outras necessidades desse capitalismo nascente, e aí nós vamos passar para fases onde surgem teorias que dizem, não, peraí, o Estado está atrapalhando um pouco, o Estado não pode intervir na economia, que é o século XIX, o século do liberalismo, outra fase do capitalismo. E quando o capitalismo avança, tendo aí seus problemas, suas crises, suas dificuldades de evolução, ele sempre oscila entre, ó, agora é a hora do Estado participar da economia, por exemplo, como foi o keynesianismo, pós-liberalismo. E aí fica essa discussão, né, quem está certo, se tem que ter Estado, não tem que ter Estado, quando na verdade eles nascem juntos. Então essa discussão já não faz sentido. Não tem capitalismo sem Estado e não tem Estado sem capitalismo. Essas duas coisas são interdependentes, interligadas e necessárias. Bom, uma vez que esse Estado Nacional está consolidado, a gente tem então o surgimento dessa nova classe dominante, que é a burguesia, que faz sua revolução derradeira na Revolução Francesa, quando cortam a cabeça do rei, né, e assumem de fato o poder e vão tentar outras vias, né, de exercer esse poder político. Então a gente tem repúblicas, a gente tem a fundação dos países com a cara um pouco mais parecida com o que a gente conhece hoje. Acho legal o jeito como você está trazendo para a gente o capitalismo. Eu gostei que você fez essa linha do tempo, né? Então você mostrou desde o seu início esse conceito, né? Esse sistema. E eu acho que uma dúvida que surge é se o avanço tecnológico impacta no capitalismo, né? E se ele impacta, como que o capitalismo é visto através do tempo? Então, como ele seria visto hoje? André, se eu pudesse só complementar rapidinho, aproveitando esse gancho do avanço tecnológico, eu ia perguntar também, complementando, se esse avanço tecnológico começou ali na Revolução Industrial, se já veio antes, e se foi ali na Revolução Industrial, qual foi o verdadeiro impacto que ela teve para, a partir dali, a gente ter esse boom tecnológico que a gente tem hoje, que hoje a gente constrói foguete como se a gente construísse casa, né? Então, qual foi a importância daquela revolução e se foi ela que realmente impactou para que tivesse esse avanço tecnológico que a gente tem hoje. Excelente pergunta. Eu diria que o avanço tecnológico, ele, de certa forma, com alguma ressalva, devo acrescentar, ele faz parte da lógica do capitalismo. O capitalismo ele tem essa característica de desenvolvimento das forças produtivas, né? Essa característica de pegar a ciência e colocar nas forças produtivas para produzir mercadorias é um movimento próprio do capitalismo. A descoberta dessas coisas abstratas não necessariamente é. Então, assim, podemos dizer que o capitalismo gera avanço tecnológico? Sim. Ele é o único responsável pelo desenvolvimento científico? Não. Inclusive, boa parte dessa discussão teórica, filosófica que rola nas universidades é anterior ao capitalismo, né? A questão é que ele pega, a lógica do capitalismo é pegar a ciência
e fazê-la funcional no sentido de produzir mais mercadorias. O sistema capitalista ele funciona na base, como eu disse, da superexploração do trabalho. Mas o objetivo disso é o lucro. Então, como funciona o sistema? Ele tem que produzir mercadorias e tem que vendê-las. Quanto mais ele vende, mais ele lucra. E o que eu vou fazer com esse dinheiro? Reinvestir na produção para que eu consiga produzir mais ainda. E essa ideia de reinvestir traz a ideia do avanço tecnológico. Agora, você pode pensar, isso começa na Revolução Industrial? Não, isso começa com as caravelas dos portugueses. Aí você diz, mas é porque Portugal se centralizou primeiro, né, dos países ali da Europa, a centralização política que funda o Estado Nacional Português, ela é precoce por conta da invasão árabe, né? Os árabes ali do norte da África invadem a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, e a necessidade de centralização política em torno do rei para expulsar este suposto invasor faz uma centralização política mais cedo. Então você poderia dizer, e é graças a essa centralização política, e portanto já esse nascimento do capitalismo, né, que foi possível, muita gente explica assim, né, que foi possível que Portugal conseguisse inventar os avanços tecnológicos para a navegação, que envolve bússola, que envolve navio, etc. E ignora essa explicação de que é o surgimento do capitalismo ali na Península Ibérica que permite esse desenvolvimento tecnológico, ignora, por exemplo, que muitos desses instrumentos e dessa tecnologia já existiam em uma sociedade que não tinha nada a ver com o capitalismo, que é a sociedade árabe. Justamente é quem propicia esses conhecimentos. Então, veja, a ciência árabe ela se desenvolve num outro modelo, né, de sociedade. A sociedade árabe não tem nada de capitalista, embora exista dinheiro, comércio, né, não é isso que define o capitalismo. E se apropriam dessa ciência e transformam ela num ativo econômico. E aí sim isso começa, né, a ir para vários lugares do mundo. Quando eles chegam nesses lugares, eles ainda não têm a superioridade tecnológica para invadir, tomar todos os recursos naturais e transformar tudo em mercadoria. Veja, eles tentaram invadir a África. Não deu certo. Né? Eles ficam ali no litoral. Eles mal conseguem todas as expedições para ir para o interior achar as fontes do ouro, fracassaram. Né? O domínio europeu fica só no litoral. Tentaram na Ásia. Também pouco sucesso de entrada. Qual foi o único lugar onde o capitalismo conseguiu penetrar e destruir tudo que requistar, todas as relações sociais que já estavam lá e substituir pelas relações mercantis? Foi na América. Porque aqui eles dispunham de uma arma que não é avanço tecnológico. Né? Também desfazer esse mito de que a superioridade tecnológica do capitalismo é o que o permitiu se impor a todo o mundo. Ele tentou se impor em vários lugares onde não conseguiu. Onde as relações anteriores, como africana ou asiática, né, relações sociais diferentes do capitalismo já existiam e resistem a ele. Só que na América, os europeus têm uma arma muito eficiente, chama-se doenças, né, vírus. E por meio dessa arma, eles conseguem uma vitória militar aqui que não acontece em outros lugares do mundo. E aqui dominam, conseguem impor esse sistema econômico. Então, veja, nem essa superioridade tecnológica pode ser responsável por essa grande vitória. Isso é uma questão biológica, né, que são os vírus que eles traziam. Esse argumento não é meu. Esse argumento é do Eduardo Natalino dos Santos, que é professor de História da América Pré-Colombiana na USP, né, que foi com quem eu aprendi esse argumento. Acho que os vírus foram o fator mais determinante para a entrada do europeu aqui. E aqui ele enriquece, ele acha ouro, acha prata, acha terras férteis, etc. Consegue um tráfico de pessoas escravizadas vindas da África, introduzindo uma relação diferente da relação de escravidão tradicional africana, para conseguir acesso a essa mão de obra, e através da superexploração do trabalho enriquece, através da superexploração do trabalho do escravo para produzir mercadorias e vendê-las com lucro. Então, veja, está operando a lógica do lucro, né, não na lógica mais feudal. Enriquece, e aí sim, né, nós teremos como é que eu posso dizer, o movimento de desenvolvimento tecnológico, onde a Europa conseguirá invadir a África, onde ela conseguirá invadir a África. Então, ele enriquece na América, para aí sim, com esse dinheiro, se desenvolver tecnologicamente e invadir os outros lugares. Então, a invasão da África, por exemplo, o continente africano é invadido pelos europeus para valer mesmo, totalmente conquistado, só no século XIX. O século XIX, em termos históricos, a gente ontem. Né? 1800 e nananã, a gente ontem. E a Ásia também, entrada na Índia, entrada na China, né? Só o século XIX. No Japão foi ainda mais tardio, né? Só no século XIX. E aí, por meio desse enriquecimento, agora dominando praticamente todas as partes do mundo, é que o desenvolvimento tecnológico dá um último salto,
que é o salto do fim do 19, começo do 20. E esse salto, é claro, intensificado pelas as duas guerras mundiais, enfim, essa indústria bélica, né? Essa necessidade do capitalismo de fazer guerra acaba também, infelizmente, né, demandando mais do desenvolvimento de tecnologia. E a gente vê uma curva exponencial, né? Uma curva, um gráfico apontando cada vez mais para cima, onde o desenvolvimento tecnológico permite mais desenvolvimento tecnológico. A invenção do microscópio vai levar a muitas outras descobertas. Então, esse salto, né, de tecnologia, de certa forma, ele está na lógica do capitalismo, mas não é exatamente o único responsável por ela. Agora, a quantidade de recursos que são mobilizados, por exemplo, recursos financeiros, né, isso é parte, sim, da lógica. Então, nesse sentido, né, ele gera esse desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico, de certa forma, provoca algumas transformações nele. Eu vejo transformações bastante relevantes nas maneiras de se realizar trabalho, enfim, mas elas não mudam as características essenciais. O capitalismo, ele não deixa de ser capitalismo por causa das transformações sociais da tecnologia, seja da internet ou seja da caravela, né? Ele ainda é um sistema que funciona basicamente da mesma maneira. Você produz a mercadoria, vende ela mais caro do que ela custou, fica com um lucro, e a lógica é acumular cada vez mais esse lucro, um círculo sem fim. A ideia de acumular, quanto mais dinheiro, melhor. E aí, tipo, se você for pensar, essa lógica do acumula, 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 por acumular, ela é alienígena para quase todas as formas sociais pré-existentes ao capitalismo, como o feudalismo. Então, essa lógica, por exemplo, nenhuma tecnologia anula. Eu vejo muitas análises do capitalismo na internet de gente que bola modelos hipotéticos na cabeça de uma sociedade 100% sem Estado, só mercado, assim, que são modelos que, na prática, são tendências que não podem se totalizar, porque a vida real não cabe, né, nesses modelos. Você trouxe essa ideia de que o capitalismo não tem essa, mesmo que ele queira de algum jeito, ele não tem autoridade sobre tudo, né? Então tem sempre um lugar que a polícia não entra, que o Estado não entra e tudo mais. Você acha que se a gente mudasse de sistema socioeconômico e político, né? Então, por exemplo, o socialismo, você acha que se a gente mudasse, a gente entraria num campo em que isso poderia ser controlado pelo Estado? E a minha outra pergunta não tem nada a ver com isso. Se eu já ouvi muito de muitas pessoas, né? Já vi muito nas redes sociais de pessoas que acreditam que sem o capitalismo a gente não teria novas pesquisas, inovações, né? Na ciência, enfim. Então, você acha que isso procede, que isso uma característica do capitalismo ou não? Bom, acho que eu vou por partes. Você fez, essa pergunta tem vários elementos interessantes. Bom, eu diria que o capitalismo, como eu disse, ele não é responsável pelas inovações, porque a ciência não é. Isso rola muito na internet com quem ainda não frequentou uma universidade, mas não precisa nem ser curso de humanas. Qualquer universidade pública, que são as de excelência no Brasil, a pesquisa científica ela não se baseia naquilo que vai dar lucro, ela se baseia em perguntas que a ciência se faz. E que para a grande maioria das pessoas que lê as pesquisas, os mestrados e doutorados, que são defendidos nas melhores universidades do nosso país, ela vai se perguntar para que serve aquilo. E para ser às vezes para nada. A ciência ela não é funcional, ela não pode ser funcional. Então, essa ideia de que, não, se eu colocar uma funcionalidade econômica, ela vai fluir melhor, na verdade é o que está sendo aplicado nas universidades. Mas isso, todos os pesquisadores e pesquisadoras são unânimes nisso, está matando a ciência. Né? Então, veja, o que o capitalismo pode fazer e que ajuda bastante é direcionar recursos. Então, assim, ele tem, de fato, uma capacidade de investimento nas universidades que enfim, de construir telescópio, microscópio, etc., máquinas, aceleradores de partículas que, de fato, nenhum outro período da história tinha. Só que, ao mesmo tempo que ele tem, é uma contradição, uma das várias do capitalismo, ao mesmo tempo que ele tem um potencial de construção, de investimento tecnológico, de mobilização de recursos imenso, por operar sempre na lógica do lucro, nem sempre ele consegue fazer isso para responder questões teóricas, né, que a ciência tem, mas que não mostram a possibilidade de lucro imediato. Então ele não faz. Ele pode, mas nem sempre faz. Faz só se tiver alguma possibilidade de retorno econômico. E nem sempre tem. Então isso é uma contradição. Outra coisa que a gente pode, já que você mencionou aí a questão do socialismo, né, vamos pensar, a Rússia, quando se tornou socialista, em 1917, ela era
Assim, a meu ver, isso é uma opinião bem pessoal, tá? O país mais atrasado é a Europa. E eu digo a meu ver porque a discussão é se ela era o mais atrasado ou se ela será segunda ou terceira mais atrasada. Para muita gente, ela não era mais atrasada do que um ou outro país, mas é unânime na historiografia o quanto a Rússia era atrasada. A Rússia, no século XIX para o século XX, na transição do XIX para o século XX, a Revolução Industrial já tinha acontecido na Inglaterra, a gente já tinha trabalho assalariado, a gente já tinha fábrica, a gente já tinha todas aquelas relações feudais aparecido, novas relações sociais acontecendo de assalariamento, de produção, de fábrica, de lucro, toda essa relação social que surge com o capitalismo, enquanto na Rússia, meu amigo, nós tínhamos, pasmem, servos. A Rússia tinha servos no século XIX. Você entende que pessoas presas à terra, relações de servidão. Eles tinham, sei lá, menos de 10 tratores no país inteiro. Você é grande. Né? Não tinham, enfim, tecnologia nenhuma. Era um dos países mais atrasados da Europa. Então, um país extremamente atrasado. O mais próximo do feudalismo que a Europa tinha era a Rússia. Técnicas arcaicas de produção no campo, relações pífias, relações que não tinha assalariamento, pouquíssimas fábricas. Veja, esse é o país, Rússia, 1917, certo? Faz uma revolução socialista. Quem é a Rússia na década de 50? É o primeiro país do mundo a mandar uma pessoa para o espaço. Em quanto tempo eles fizeram isso? Pouquíssimas décadas. Saíram do país mais, quiçá o mais atrasado do mundo, mas entrou numa corrida espacial com a maior potência tecnológica, foi os Estados Unidos, e rivalizou com ela ao longo de todo o século XX, praticamente. Foi perder a disputa lá nos anos 80, final dos 89. Né? Então, veja, um sistema socialista que conseguiu levar um país em poucas décadas de total atraso para pessoa no espaço, mostra que esse sistema econômico pode gerar um desenvolvimento das forças produtivas tanto quanto o capitalismo. Então a questão não é qual que pode gerar mais, quais são os interesses que vão ser mobilizados. Eu acho que a grande diferença entre o socialismo e o capitalismo é qual é a classe social que estará no comando desse processo. Então, assim, essa capacidade de gerar produtividade, etc., ela está posta independente do sistema social que a gente escolha. A questão é quem estará. Aí sim é uma questão política. Né? Aí sim é uma questão que vai para além da questão econômica de qual modelo. A grande questão do socialismo não é parar de produzir, não é parar o trabalho, não é parar. A questão do socialismo é dizer quem estará no comando desse desenvolvimento econômico. Muita gente acha que a ideia do socialismo é pegar toda a riqueza, né, e distribuir por igual entre a população. Não é. Né? A gente, pelo menos não foi o que a gente viu no socialismo real. Né? Eu não vou ficar discutindo, porque eu sinto, cara, que o mesmo erro é feito tanto pelos defensores do capitalismo quanto pelos defensores do socialismo. De criar um modelo ideal na cabeça que não corresponde à prática. Né? Então, outra coisa que eu vejo os dois fazerem é achar que o seu sistema econômico, aquele que ela defende, né, ele pode totalizar o planeta. Assim como o capitalismo não totaliza, o socialismo também não vai totalizar. Nunca haverá um Estado que controlar todas as mentes, nunca haverá um Estado que silenciará todas as críticas. Né? Por mais que os Estados socialistas tivessem tentado fazer isso, também não conseguirão. Né? O Bakunin falava isso com a sua ideia de ingovernável, que ele tira do Proudhon. Né? Um elemento ingovernável aí. Nenhum dos sistemas vai totalizar. E mesmo que um dos dois tente, né, não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas ó, os dois sistemas têm a ideia de exploração do trabalho e de um excedente de trabalho, que é uma coisa bastante importante para o funcionamento do capitalismo, que é a ideia de mais-valia. Um trabalho extra que todo mundo realiza, mas que não recebe por ele, que é o que a gente chama de excedente, esse trabalho que sobra. Né? A ideia do excedente está presente tanto no capitalismo quanto no socialismo. A questão é o que se fazer com esse excedente. Né? Um vai querer redistribuir para a sociedade e outro vai querer investir na empresa para dar cada vez mais lucro e esse lucro ficar em mãos privadas. Né? A ideia de que eu tenho direito de fazer algo é uma ideia de justificar algo que está, então, portanto, constatado. Então, isso, a ideia da mais-valia, dessa extração, ela é um fato que não é negável. Ele pode ser justificável. Não, já que eu sou o dono, eu tenho direito. E a ideia de exploração vai então partir do seguinte pressuposto. A pessoa que chegar para trabalhar para mim, ela não pode ter máquina, concorda? Se você tem uma máquina de fazer camiseta, por que você vai trabalhar na minha? Você vai fazer na sua própria máquina e começar como eu comecei. Então está pressuposto nesse sistema que tem que existir uma desigualdade entre aqueles que detêm as máquinas e podem empregar pessoas e aqueles que não detêm. Então, essa classe social que é totalmente despossuída de qualquer coisa que não sua força de trabalho é que vai formar o mercado, os seus trabalhadores.
Veja que esses trabalhadores eles vão precisar ser criados em algum momento da história. Então, aquele camponês que tinha sua terra, tinha lá suas ovelhinhas, suas cabeças de gado, sua horta, sua casa, etc. Em algum momento ele vai ter que ser expulso dessa terra. Porque enquanto ele tiver condições de sobreviver, por que ele vai vender o trabalho dele? Então, um processo bastante famoso, bastante. Embora haja, eu já vi críticas historiográficas a esse processo, mas é a maneira como ele é hegemonicamente entendido, são cercamentos, né, na Inglaterra, quando a coroa cerca um determinado conjunto de terras coletivas dos camponeses e eles acabam ficando sem condições de sobreviver, porque a coroa tomou as terras deles, e eles têm que ir para as cidades. Nas cidades, né, eles vão chegar lá sem a terra, né, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Qual é a única opção? Vender sua força de trabalho. Então, tanto os cercamentos na Inglaterra, que eu já vi uma crítica de que os cercamentos, na verdade, temporariamente eles não levam aumento, mas de qualquer maneira, esse aumento de população no campo já é de uma população que não detém as suas condições de sobrevivência. Aí vai e vende sua força de trabalho. Aí, o grande argumento justificativo, né, dessa venda seria que a pessoa está consentindo, ela está vendendo livremente. Então, por exemplo, a ideia de exploração do trabalho não seria de fato uma exploração, porque essa pessoa está consentindo, ela está vendendo livremente sua força de trabalho. Veja, quando a gente fala, por exemplo, em exploração sexual, da prostituição, a pessoa também está, entre aspas, consentindo. Só que se eu faço um negócio que eu estou consentindo, porque eu não tenho outra opção, não é exatamente um consentimento. Assim, se você está fazendo algo Na para não verdade, morrer, você sabe o que está acontecendo, mas você não pode tomar uma iniciativa para que aquilo mude, né? Eu acho que é exato, esse o conceito aqui. exato, exato. Não existe liberdade para morrer de fome, entende? Ah, não. Claro que você tem opção. Você não é obrigado a trabalhar. Se você não quiser, você pode morrer de fome na rua, né? Ou passar fome e depender de doações, né? Que inclusive são criticadas por várias pessoas aí, como vi recentemente com o Padre Júlio. Enfim, absurdos como esse. Então, Só para fazer o merchan, logo mais tem episódios sobre doação, sobre a cultura de doação aqui no podcast. Então acompanha. Desculpa interromper, mas é que aproveitando esse gancho que você tá trazendo para a gente e fazendo um pouco mais sobre a atualidade, hoje a gente sabe que no capitalismo, por conta da globalização, existe um novo bem, né? Que não é exatamente um bem material, mas que é um bem que é praticamente o bem mais valioso que nós temos, que é a informação, né? Hoje muito se fala sobre o tal do capitalismo de informação, da indústria 4.0, do 5G, né? Que são informações, são conhecimentos e que hoje são vendidos como bens materiais, né? Entre aspas. Então, essa é a tendência do capitalismo daqui para frente, você substituir bens materiais por terras, ouro, prata, esse tipo de coisa, por informação, por conhecimento. Esse seria o gancho, né? De você passar de uma coisa mais material para essa do conhecimento da informação. o capitalismo ele tem um problema. E esse problema precisa de uma solução. Qual é o problema? O capitalismo ele tem um problema que é o que é conhecido na economia política como queda tendencial da taxa de lucro. Qual que é a ideia? Eu disse para vocês que o valor do capitalismo ele vem por meio do trabalho humano. O trabalho humano agrega valor às coisas. E o empresário, o capitalista, aquele que detém os meios de produção, as máquinas, a fábrica, etc., ele precisa de trabalho humano para gerar tudo isso e explorar esse trabalho humano. Então, eu preciso que você produza R$ 10 na minha máquina e top ganhar 2, que é a ideia do mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho. Então, e aí eu pego esses 8 que você produziu, mas que não vai ganhar, assumo ele na forma de lucro, ou excedente, também chamado de mais-valia, e uma parte eu posso até gastar, mas a ideia é que eu reinvista isso na produção. Só que quando eu reinvisto isso na produção, eu não necessariamente vou contratar mais pessoas, né, de que eu geraria emprego. Não, eu posso, como, por exemplo, investir em máquinas. E essas máquinas vão dispensar o trabalho humano. E ao dispensar o trabalho humano, eu estou dispensando a mim, porque a máquina ela entra nessa equação como custo e não como possibilidade de exploração. Então, ao dispensar o trabalho humano, eu estou reduzindo a minha capacidade de explorar o trabalho humano, entende? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais máquinas eu, tendencialmente o processo, pensando numa escala social, tendencialmente esse processo extrai menos quantidade de valor do trabalho humano
porque os humanos vão participando cada vez menos do processo. E é o trabalho humano que gera esse valor, e não o trabalho da máquina. A máquina é uma ferramenta nesse processo. E esse problema também gera um segundo, é o mesmo problema, mas uma outra face desse problema, que é o seguinte: o capitalismo não precisa de você só como trabalhador, ele precisa de você como consumidor. Quem vai comprar as coisas se ninguém trabalhar? Né? Então, veja, olha, o capitalismo é um sistema de várias contradições. Próprio, exclusive, algo próprio da modernidade, né? Um período de contradições. Ele precisa de você trabalhando para explorar o seu trabalho e extrair dali o lucro. Só que ao mesmo tempo que ele precisa de você trabalhando como um produtor de mercadorias, ele também precisa de você consumindo, ele precisa que você tenha dinheiro para consumir, para comprar essas mercadorias. Então ele precisa de você trabalhando duas vezes, certo? Mas ele te expulsa do processo de trabalho, investindo em máquinas que dispensam a sua mão de obra. E a mecanização, a gente sabe que é um fator de geração de desemprego estrutural. Então veja, ou ele te coloca dentro ou ele te coloca fora. Na verdade, ele faz as duas coisas. E aí está a contradição. E ele, para resolver este problema, ele precisa criar novas formas de gerar lucro. E a maneira que ele encontrou isso, historicamente, desde a expansão marítima até hoje, é por meio de uma expansão geográfica em termos absolutos. Então, ele está se expandindo de tamanho. Ele vai implantar o capitalismo em novas áreas. Então, quando a Inglaterra invade vários territórios africanos, ela não está só buscando mão de obra, que é a questão de explorar mais trabalho humano, né? Trabalho humano gera valor. Ela também está buscando mercado consumidor. Veja, a Inglaterra força o Brasil a abolir a escravidão, não é só pela questão do trabalho humano, é também pela questão de gerar trabalhadores assalariados que vão consumir os produtos ingleses. Veja, uma ingerência na soberania do nosso país, não que eu seja a favor da escravidão, acho que tinha que acabar mesmo, mas essa interferência externa que eles se veem no direito de fazer e pelo direito internacional não poderiam fazer, é para criar mercado consumidor para eles. Tem uma intenção, não é nada de bondade, levar liberdade, né? Nada desse tipo. Então, veja, é o capitalismo tentando resolver os seus problemas. A queda inicial da taxa de lucro e da capacidade de explorar o trabalho humano. Quando essa expansão geográfica atinge o seu limite, ele já praticamente totalizou em várias partes, embora algumas sempre resistam, como eu disse para o André, sempre vai lembrar dessa não capacidade de totalização, ele começa a aumentar a sua expansão em termos relativos, ou seja, ele não está aumentando de tamanho, ele está aumentando a sua intensidade. E como que ele pode fazer para aumentar a sua intensidade? Ele pode fazer você trabalhar mais tempo e consumir mais tempo. E aí entram essas tecnologias, por exemplo, internet, redes sociais, esses avanços tecnológicos que expandem o capitalismo em termos relativos. E nesse sentido, aí eu entro mais na sua pergunta, é a ideia de mercantilizar tudo. Tudo tem que se tornar uma mercadoria. Então, quanto mais coisa eu torno vendível, vendáveis, sei lá, né? Quanto mais coisa eu torno comercializáveis, né? Eu estou expandindo, eu estou tentando resolver com essa expansão, né? Agora em termos relativos, né? Em termos de intensidade, o meu problema inicial, que é a queda inicial, que é uma queda inexorável. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso te tornar mais tempo consumidor e mais tempo trabalhador. Então, quando eu vendo o seu tempo livre para as redes sociais, eu estou te tornando consumidor e trabalhador. Eu estou te transformando em um produtor de valor do capitalismo. Porque você está produzindo uma mercadoria quando você está numa rede social, que é a sua informação enquanto consumidor. Então, quando a gente está numa rede social, a gente está lá vendendo, gerando um banco de dados que depois vai ser vendido. Você entende que eu estou, nesse momento que eu estou na rede social, eu estou como se eu estivesse fazendo um carro numa fábrica, eu estou produzindo uma mercadoria. Estou trabalhando. Né? É um tempo produtivo, funcional ao capital. É realmente capitalizar tudo, né? Professor, eu acho que, desculpa te cortar, e eu vou continuar te cortando rapidinho, que eu acho que dá para o senhor adequar a sua resposta com essa pergunta, entendeu? Que seria quais são os efeitos da globalização no capitalismo atual, né? Acho que a gente já está falando disso, só queria pontuar. E também, Perfeito. só para pontuar também, professor, desculpa, cortar o corte. Se é por conta dessa expansão relativa que o senhor estava falando agora, né, que hoje a gente tem as empresas mais valiosas do mundo, são, por exemplo, Google, Amazon, Microsoft, essas empresas assim que valem muita grana, e elas não são necessariamente empresas produtoras, né? Elas são empresas voltadas para a área de tecnologia, a área de redes sociais, para essa área virtual, essa área digital. Se é por conta dessa expansão relativa, né? Porque já que o senhor falou, o capitalismo ele meio que atingiu um limite geográfico.
É por conta disso que essas empresas hoje elas dominam o mercado? Perfeita observação. Eu diria que é o seguinte, a globalização, eu defino a globalização como a criação de um espaço mundial de circulação de mercadorias. Essa criação começa lá nas grandes navegações, passa pela fase do imperialismo no século XIX, quando temos a invasão de África e Ásia, a imposição do capitalismo nesses países por meio da força militar, e então ele termina a sua expansão geográfica e começa a sua expansão em termos relativos, a sua intensificação. Então, ele vai mercantilizar tudo, ele vai vender o seu tempo livre, ele vai vender a sua informação, ele vai vender créditos de carbono, que hoje, inclusive, são negociados na Bolsa de Valores. E essa intensificação, né, vai tornar tudo produtivo, esse mundo da informação, etc. Essas empresas mais valiosas que você citou, elas já são um indício dessa crise de geração de valor que o capitalismo vai vendo. Veja, essa expansão desesperada para mercantilizar tudo, para vender tudo, já é um sintoma de sua crise. O capitalismo ele tem manifestações periódicas de crise. Né? A gente teve crise de 29, teve várias crises, a crise de 2008, mais recente, da qual, inclusive, a Europa mal se recupera. E essas crises todas mostram esses problemas estruturais do capitalismo, essa dificuldade em continuar explorando o trabalho, continuar fazendo as pessoas consumindo, ao mesmo tempo que gera desemprego estrutural, baixa de renda dos trabalhadores, etc. Porque, veja, do ponto de vista do capitalista, ele quer que você ganhe pouco para ele te pagar pouco e ter mais lucro. Se você ganhar pouco, não precisa nem te desempregar. Se você ganhar pouco, você não pode consumir o que eu vendo. Alguém tem que ganhar bem. Então, veja, essas contradições do capitalismo vão gerando crises. Isso não é perfeitamente equilibrado. Às vezes eles pegam pesado de mais, pegam pesado de menos, entende? Isso gera crise, tem consequências políticas, né? As pessoas não aceitam isso passivamente. Então, tudo isso é um sistema em movimento muito difícil de prever. Então, eu diria que essas mega empresas que você citou, elas são um diagnóstico de crise do capitalismo, porque o capitalismo já não tem mais como suas grandes empresas aquelas empresas que produzem coisas, e sim aquelas que circulam coisas. Na fase do capitalismo industrial, a ideia é produzir. Né? Quem estava rico, abriu uma fábrica de produção de panelas, sei lá, qualquer coisa, e vendia. A ideia é produzir cada vez mais, vender cada vez mais. Esse sistema de capitalismo entrou em crise, uma crise de superacumulação, que foi a crise de 29. Né? Agora, o capitalismo ele foca, ele atingiu o seu limite produtivo também. Então, porque, enfim, existe um limite de quanto você pode produzir de celular. Ninguém vai ter 5 celulares, 10 computadores, 50 televisões, entende? Ele pode até ter aumentado o número de televisões no lar, mas tem um limite. Né? Então, agora, ele está focando na esfera da circulação. As maiores empresas do mundo não são mais empresas de produção, isso também já é um limite atingido. Agora a ideia é circular e vender cada vez mais, fazer você aumentar a sua intensidade de consumo, e fazer circular um número maior de mercadorias. Então, YouTube, Google, Amazon, são empresas que não produzem nada. Elas ajudam, vamos dizer, numa outra fase, numa outra esfera do capitalismo, que é a esfera de circular as mercadorias e realizá-las, ou seja, vendê-las. Então, se a esfera da circulação hoje é mais importante do que a esfera da produção, isso já é um sintoma de crise. Ele não está conseguindo vender tudo aquilo que produz. E para isso, para conseguir vender tudo aquilo que produz, ele precisa invadir o seu tempo por meio das redes sociais, por meio da Amazon, ele precisa entregar melhor, ele precisa te convencer a comprar, ele precisa de mais propaganda, ele precisa de uma propaganda mais direcionada, é o que as redes sociais fazem, ele precisa produzir novas mercadorias, que são seus dados. Então, essa necessidade de mercantilizar tudo, de circular cada vez mais mercadorias, de te convencer a comprar cada vez mais, já é, vamos dizer assim, uma atitude desesperada de um sistema em crise que precisa. Daqui a pouco os caras estão vendendo o nosso sono, como já está acontecendo, né? Até o sono já está começando a ser colonizado, quantificado. E isso indica, por exemplo, uma tendência de que pode ocorrer de novo um 2008 ou uma crise de 29 em um futuro próximo, ou você acha que isso está mais distante de acontecer? Só para fazer um complemento, principalmente por conta da pandemia, né, na qual a gente está vivendo, eu acho que isso talvez tenha gerado algum colapso, né, nesse sistema. Eu posso responder com toda a segurança do mundo. Teremos outras crises como a de 2008, piores. O capitalismo ele é um sistema que constantemente entra em crise. Ele tem crises periódicas inevitáveis. Inevitáveis. E crises cíclicas. Né? Vários economistas já falaram disso. A gente tem, por exemplo, a teoria dos ciclos econômicos do Kondratiev,
A gente tem a leitura do grupo Crises, do sociólogo alemão Robert Kurz. A gente tem a própria teoria marxista, já previa essas crises antes mesmo delas acontecerem, teoricamente, né? Marx analisa o capitalismo na década de 60 do século XIX, 1850, 1860, já previu essas crises periódicas. E essas crises vieram acontecendo ao longo de todo o século XX. Crises menores, crises médias e crises globais. E essa crise, como eu disse, ela é fruto das contradições internas do próprio capitalismo. Que são contradições que não vão desaparecer, porque elas são estruturais, independente do nível tecnológico, independente, enfim, de qualquer transformação social superficial, se é liberalismo, se é keynesianismo, se é mais Estado na economia, se é menos Estado na economia, a gente sempre terá um sistema que precisa de você trabalhando, ao mesmo tempo que te expulsa do processo de trabalho, precisa de você como consumidor, mas diminui sua renda, precisa de você trabalhando, mas te substitui por uma máquina. Enfim, é um sistema que é contraditório em si, e é claro que ele nunca operará em harmonia. E é por isso que ele precisa por exemplo, de regulações do Estado, eventualmente, e aí períodos essa regulação é excessiva, porque o mundo da política não é necessariamente colado da economia. Aí ele bola um discurso liberal para frear o Estado, e depois, quando precisa, bola um discurso para trazer o Estado de volta, depois... Enfim, uma relação tensa, sempre contraditória, conflitante, que leva a crises inevitavelmente. Né? Essa lógica já é uma lógica de crise. Agora, uma crise que eu acho que muitos economistas muitas vezes não analisam, e eu como da geografia, né, tenho que falar, é a crise ambiental a que ele leva. Essa necessidade de produzir cada vez mais mercadorias, de arrancar cada vez mais matérias-primas do planeta, na lógica do lucro, levará a um colapso ambiental em breve. Veja, a lógica do lucro não necessariamente é uma lógica mais inteligente. A ideia de que o lucro sempre vai regular as coisas pelo jeito mais racional não leva em consideração, por exemplo, a ideia de obsolescência programada, que é uma ideia que é a cara do capitalismo. Eu vou fazer um negócio que é pior para que ele estrague mais rápido e você compre mais. Né? Essa ideia de que o celular dura cada vez menos, o carro dura cada vez... As coisas são feitas para estragar. Né? A gente tem tecnologia para fazer uma lâmpada que dure 1000 anos e a lâmpada queima a cada 2 meses. Por quê? Senão a fábrica de lâmpada vai falir. Então, veja, isso é a lógica do lucro. É a lógica mais inteligente? A gente tem capacidade de fazer um negócio que dure muitos anos e que não extrai recursos naturais, mas a gente faz um negócio que quebra fácil, eu jogo ele inteiro no lixo, para de novo tirar os minérios da terra e fazer um novo celular, um novo computador que fica desatualizado mais rápido, que quebra mais rápido. Enfim, essa lógica da obsolescência programada, por exemplo, está levando a um consumo desenfreado e um impacto ambiental desenfreado que levará a um colapso. A lógica, por isso eu digo, o capitalismo ele tem problemas que vão precisar ser sanados. Eu não estou dizendo necessariamente qual é o caminho, se a gente vai fazer revolução socialista, se não vai fazer uma revolução anarquista, se vai, enfim, vai fazer, aplicar os princípios do anarcocapitalismo, né? Essa pequena aberração teórica que rola na internet chamada anarcocapitalismo, independente da proposta. O fato é que a gente ruma para uma crise inevitável, uma crise ambiental, política, social, econômica, que assim, ela está no horizonte, está posta como realidade. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Né? E no limite, se todas essas crises forem toleradas, a crise ambiental não será tolerada. Ela levará, pelo que eu vejo, não só do que eu estudo de economia e de política, mas também de questões ambientais, levará a uma extinção da espécie humana em não muito tempo, a meu ver. Professor, eu acredito que você tenha colocado um pouco o pé nessa resposta, né? Então eu vou pedir para você dar uma resumida. Então, aquela coisa do tweet, né? Dos malefícios e dos benefícios, se a gente mudasse a lógica do capitalismo ou se a gente trocasse o tipo de sistema socioeconômico e político que a gente tem hoje. Tá. Eu te digo o seguinte, o capitalismo ele funciona numa lógica que é a lógica econômica. A lógica da razão econômica, por muitas vezes, carrega em si uma lógica de irracionalidade. Esse argumento que ele está dando não sou eu. O David Harvey, que é também geógrafo, mas é um intelectual mundialmente famoso, né, já viu no Brasil algumas vezes, que escreveu um livro que chama A Loucura da Racionalidade Econômica, A Loucura da Razão Econômica. Né, varia a tradução no inglês, a tradução seria aproximadamente essa. Ele é dos Estados Unidos. E a ideia da loucura da razão econômica é justamente essa ideia de que a gente joga fora coisas que poderia aproveitar, né? Faz coisas para estragar, né? Cria sementes inférteis. Uma empresa de agricultura que investe em sementes que não dão descendentes. Você tem que voltar no ano que vem e
e comprar minhas sementes de novo, né? Então, veja, a gente produz coisas piores por causa da lógica econômica. Então, eu acredito que essa lógica, ela tem vários problemas sociais, mas ela leva a um colapso ambiental. Né? Quebrou o botão do seu celular, é mais fácil jogar fora e comprar outro do que arrumar o botão. Em termos de recursos naturais, quantos recursos naturais, quanto trabalho humano, quanta produção você não está jogando fora junto com esse celular? Então, veja, a loucura desse processo é a lógica econômica clássica do capitalismo. Se essa lógica não mudar, além dos problemas sociais que eu vejo inúmeros, a gente tem um que é urgente, que é o ambiental. E para mudar essa lógica, eu não vejo nenhuma possibilidade por dentro do capitalismo a curto prazo. Né? Eu conheço gente que propõe soluções por dentro do capitalismo a médio e longo prazo. Não temos esse tempo. Um boicote consciente, né? Tornar a preservação ambiental lucrativa, etc., eu não vejo como possibilidade. Então, o que eu diria é que essa lógica precisa ser barrada e essa é a vantagem, né, de eventualmente trocarmos o sistema econômico. Agora, nada garante que esse novo sistema econômico social que viesse a ser vigente teria uma lógica ambiental, exceto se ele já for um movimento nesse sentido. Então, um movimento ambientalista que substituísse o capitalismo talvez conseguisse salvar a gente do colapso ambiental. Ai, professor, a gente tem que ir finalizando, mas tem tanta pergunta ainda que eu quero fazer, agora não vai dar. Então, assim, vai ter que ter uma parte 2, hein? Vai ter que ter uma parte 2. Já te convido para a parte 2, já está super convidado para a parte 2. Eu tinha mais uma aqui e me surgiu no meio da nossa conversa, mas eu já vou finalizar e aí eu deixo o convite aberto tanto para a parte 2 quanto para um vídeo explicando sobre o socialismo, para a gente falar sobre o socialismo, tá? Beleza. Então, Fabão, já que a gente está finalizando, agora é aquela hora que você vender seu peixe, tá? Então fala do seu Instagram, fala com que você trabalha, manda bala. Tá. Bom, eu sou professor, né? Já fui professor há muitos anos, mas trabalho também com outras coisas. Produzo conteúdo para internet, enfim, produzo para plataformas digitais da internet que são pagas, né? Mas também tenho minha própria produção um canal barra página no Instagram, né? Por enquanto é a minha única rede social, geografando.profabão, de professor Fabão, profabão. No Geografando.pro Fabão, eu discuto temas de humanidades, não só de geografia. Geralmente que tem a ver com algo que está acontecendo. Então, eu fiz um vídeo recente sobre assuntos vivos, né, que estão acontecendo. Então, quando queimaram a estátua do Borba Gato, fiz um vídeo sobre o Borba Gato. Quando o Brasil voltou para o mapa da fome, fiz um vídeo sobre geografia da fome. Né? Puxo bastante sardinha para geografia, mas tento falar de outras questões. Já falei sobre democracia, sobre críticas sociais, e falo também sobre essa lógica do capitalismo. Eu tenho uma série que eu vira e mexe solto, faz um tempo que eu não solto já sobre ela, mas se chama Mundo do Trabalho, onde eu discuto esse aspecto específico do capitalismo, que é a ideia de trabalho, que é uma ideia que não existia antes do capitalismo e também a gente acha que sempre existiu. Essa ideia de trabalhar, né, é uma ideia bem capital, bem própria desse movimento de criar um trabalho assalariado, uma lógica de pensamento capitalista. Então, eu discuto essa origem e principalmente fazendo analogia com períodos onde a ideia de trabalho, né, e portanto de assalariamento não existia da forma como a gente conhece hoje. Então eu discuto assuntos como esse que a gente falou aqui no podcast lá e, enfim, talvez em breve, daqui a 10 anos, eu faça isso em outras redes sociais ou plataformas como YouTube, etc. Mas por enquanto vai ser só Instagram. Acho que seria bom você ter um podcast também, hein? Oh. Espero que esses 10 anos a gente ainda tenha planeta, né, professor? Vamos torcer para a gente ter um planeta nesses próximos 10 anos. Ô, professor, a gente também tinha conversado sobre o senhor fazer uma indicação. Você falou agora sobre um livro e eu queria perguntar se essa é a sua indicação ou se você tem mais alguma. A minha indicação pode parecer... Eu vou fazer uma ressalva sobre ela, tudo bem? Vou tentar ser breve, mas eu vou fazer uma ressalva sobre ela. É que é o seguinte, muita gente acha, e repete isso na internet, de que Marx é um teórico do comunismo. Já vi isso em vários veículos, o teórico do comunismo. O cara que mais estudou Marx no Brasil, na minha opinião, é um professor das ciências sociais, já deu aula na USP, já deu aula na PUC, várias faculdades famosas, ele se chama José Paulo Neto.
Então eu estou citando ele para não dizerem que é coisa da minha cabeça. Ele mesmo fala, quem chama o Marx de teórico do comunista está falando um absurdo. Marx escreveu pouquíssimas páginas sobre o comunismo. Pasmem, tá? Isso é fake news. Mas Marx pouco falou sobre o comunismo. Ele apoiava a ideia comunista porque ele queria destruir o capitalismo. Mas o grande objeto de estudo do Marx era a sociedade capitalista. Para cada 1000 páginas que ele escreveu sobre o capitalismo, ele escreveu 2 linhas sobre socialismo, o comunismo, as possibilidades. Ou seja, ele analisou densamente a sociedade de sua época. Mas ele não gastou muitas páginas na proposta. Ele só disse que aquilo precisava ser destruído porque era uma lógica que levaria a um colapso, né? Então, eu recomendo a obra do Marx para entender o capitalismo, não para propor comunismo. Eu estou entendendo a obra dele dentro da proposta que ele se fez, que é analisar densamente o capitalismo. Eu conheço poucas análises que pensam o capitalismo como a análise que Karl Marx fez do capitalismo de sua época. É claro, o capitalismo da época dele não é, né, o da nossa época. Então, várias obras que ele escreveu, em especial a obra O Capital, explica com uma clareza impressionante, né, como funciona o capitalismo, todos os conceitos que eu mencionei aqui, faz um resgate histórico de como ele funciona. Só que, é claro, é uma obra muito difícil de ser lida, né? Ela tem que ser lida em conjunto com algumas obras de apoio. Por exemplo, o próprio David Harvey, que eu citei aqui no vídeo, tem um livro que chama-se Para Entender o Capital, onde ele tenta dar um apoio de leitura ao capital. E tem cursos na internet, né, que são bastante acadêmicos, né, não são necessariamente voltados para discussões políticas a partir do capital, mas sim que utilizam o capital para entender o capitalismo e não para fazer uma política a partir disso. Então tem um canal que eu assisto no YouTube que eu gosto muito, que chama Orientação Marxista, do Gustavo Machado, que tem um curso de leitura do Capital, com episódios por capítulo, né? Então, eventualmente, quem quiser ler o livro e acompanhar esse curso na internet, de graça, lá tem a playlist, você consegue dominar todos esses conceitos de valor de uso, valor de troca, mais-valia, o trabalho, a exploração do trabalho, etc., nos termos em que foram analisados nesse método econômico, que é o de análise, que é o método do Marx, que, a meu entender, é a análise mais potente. Vou deixar uma indicação não marxista também, para não dizer que eu estou puxando sardinha para o lado marxista, que é o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é uma análise por outra chave, né, que não a análise marxista, mas que também é bastante interessante para a gente entender essa lógica ética do capitalismo que se reproduz, entre outras maneiras, por meio da religião. E você, João, vai vender seu peixe também, cara? Conta pra gente. Olha, eu não tenho um peixe tão legal quanto do professor, mas segue lá, gente, no Instagram. É sempre bom ter um seguidor novo, dar aquela moral, né? Já que o professor falou que a gente está vendendo tudo, então vou aqui vender aqui o meu Instagram. Quem quiser comprar é de graça, mas dá uma moral lá. É JVR Marlieri 23, vai estar aí na descrição. Segue lá. Muito obrigado por participar da nossa conversa, Fabão. Deixa as portas abertas sempre que você quiser voltar, tá bom? Então, Capitalismo Parte 2, Socialismo, tamo aí, não tamo? Tamo aí. Perfeito, então aqui o público do Já é Hora de Espera e eu também, hein? Sigam eles no Instagram. O professor tá como geografando.profabão, tá aqui na descrição se você não pegou. O João é JVR Marlieri 23. O meu, _ DEDDS em todas as redes sociais. Então, Twitter e Instagram é igual. E o nosso podcast, sim, ele também tem uma página no Instagram. Segue lá. Já é hora _ podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Sigam aqui no Spotify ou no YouTube. Vocês também podem se inscrever. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!